Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos hoje com um programa especial dedicado à Fundação 25 de Julho, que está programada a ser extinta. Nós tivemos na Câmara de Vereadores nesta semana, numa audiência extraordinária, numa sessão extraordinária convocada pelo presidente da Câmara para discutir a reforma administrativa do município de Joinville. E nessa reforma administrativa, a Fundação 25 de Julho passa a ser incorporada à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. É uma superestrutura que vai englobar assim as funções e os projetos que estavam em andamento na Fundação 25 de Julho. Eu mostro aí para vocês imagens da Fundação 25 de Julho, imagens essas que mostram as atividades diferenciadas que a Fundação sempre promoveu em prol do dinamismo, da modernidade, da agricultura familiar no município de Joinville. Então, o município de Joinville tem muitos agricultores. A Fundação 25 de Julho, ela foi criada em 1965, no governo de Nilson Wilson Bender, por uma determinação do governo Castelo Branco, que é receoso das ligas camponesas que haviam no Nordeste, que eram ligas comunistas. O governo federal da época decretou a extinção de todas as associações rurais do Brasil, recomendando que as associações rurais que realmente funcionavam dentro de uma ética, dentro de uma tecnologia correta, se transformassem em fundações. As fundações, então, são entidades autônomas, têm orçamento próprio nos municípios, tem liberdade de ação, de gestão, e com as verbas carimbadas havia a possibilidade de uma programação e de realmente dar sequência a todos os projetos que eram então assim definidos. E a fundação, criada em 1965, ela substituiu as atividades então da Associação Rural, e que já tinha um trabalho bastante interessante com inseminação artificial, com semi-importado, era uma inovação em Santa Catarina. Depois, na presidência de Dilson Brisque, o engenheiro agrônomo Dilson Brisque, ele criou assim a criação de tilápias. Então ele fez assim um projeto de criação de alivinos, de fornecimento de alivinos para os agricultores, para que eles pudessem, numa alternativa de produção, oferecer também como alimento as tilápias. Então foi um processo de grande sucesso, foi assim inédito no sul do Brasil, e esse sistema de criação de alivinos, ele se esparramou pelo sul do Brasil todo, transformando a piscicultura numa produção importante, numa renda importante para o agricultor e trabalhador rural. Mostro aí mais algumas imagens para vocês da Fundação, dos projetos que ela tem desenvolvido nesses anos todos, nesses 52 anos, mostrando para vocês também as atividades da escola agrícola que temos ali, a parte de agricultura orgânica, a parte de plantas ornamentais, que também foi um projeto de grande êxito, criou assim um novo espaço de produção e de renda para o agricultor. A parte da educação, de treinamentos, dos dias de campo, foi assim algo muito importante. Então eu estou mostrando aí agora também para vocês algumas cenas do plenário da Câmara, onde foi discutida e aprovada a reforma administrativa.
o pessoal de Piraberaba, da Vila Nova, os agricultores, as associações de agricultores, as associações de Associação de Engenheiros Agrônomos, os moradores do Quiriri, enfim, todos os interessados na sobrevida da Fundação 25 de Julho, irritados, preocupados, se fizeram presentes e fizeram grandes questionamentos. Então foi assim, no plenário foi aberta essa sessão das comissões, foram criadas 9 comissões, eleitos os presidentes e os secretários respectivos. Isso aconteceu depois no plenarinho. Foi assim uma atividade que o povo de Joinville não conhecia, os que tiveram presentes, eles realmente viram essa organização. E houve assim um problema só de mais tempo de eleição, foi na sessão, na criação do presidente, da eleição do presidente da Comissão de Urbanismo. Ali tinha sido combinado uma coisa, na hora de se colocar nomes para a presidência, todos os membros da comissão se colocaram como candidatos a presidente e a votação não avançava, só dava empate. Mas depois foi feito um acerto e todos votaram num só candidato. São coisas que acontecem. Mas foi uma sessão assim que se prolongou das 15 horas até às 19 horas, encerrando as atividades 19h30 no plenarinho. Aí teve um vereador, o Rodrigo Coelho, que apresentou vistas ao processo e, como se tratava de uma sessão extraordinária, o presidente da sessão, Maurício Peicher, informou que o período, o prazo concedido seria de 24 horas. Então, aquela tentativa de se levar mais tempo para discussão com o povo de Joinville, com as entidades representativas dos agronegócios, do pessoal do CIASA, do pessoal da agricultura orgânica, dos engenheiros agrônomos, dos profissionais que trabalham, dos funcionários da fundação. Infelizmente, houve assim uma formatação de que a votação teria que ser nesta data da reunião. Com essas vistas ao processo, a reunião volta às 17 horas da tarde, voltou às 19. Com essa determinação de vistas ao processo e com a concessão de 24 horas dadas pelo Maurício Peicher, houve uma nova reunião, uma nova sessão extraordinária, a prorrogação, na quinta-feira. E a votação foi por maioria, o Executivo teve o seu decreto prorrogado e a municipalidade, então, vai dar andamento à reforma administrativa que já vem funcionando há mais de um ano. Só agora que nós estamos aprovando essa lei. Então, a grande preocupação lá foi com respeito à Fundação 25 de Julho. Como é que ela vai funcionar agora? Como é que esses equipamentos todos, esse pessoal todo vai funcionar dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura? Então, tem diversos diretores, tem uma superestrutura, tem dezenas, centenas de comissionados, não só na Fundação 25 de Julho, que ela foi sobrecarregada de comissionados, como também na ex-Fundema. Tudo isso foi incorporado nessa supersecretaria que pretende ser na direção de Jonas de Medeiros, e que o Jonas também vai dar um parecer depois, mas foi bastante constrangedor a reunião que nós participamos. Diversos oradores fizeram uso da palavra.
foi o Anselmo Cadurim que falou, eu me pronunciei também como criador do projeto da Fundação 25 de Julho em 1965, no governo do Nilson Bender. Vocês estão vendo aí a imagem do Nilson Bender, um prefeito super dinâmico, citado sempre pelas grandes obras e conquistas que ele criou para o povo de Joinville no seu mandato. Enfim, foi assim algo bastante positivo, olhando a participação do povo. E realmente o povo de Joinville acordou e tem que participar das audiências públicas, tem que participar da gestão municipal, tem que participar da criação de novas leis na Câmara de Vereadores, tem que se pronunciar, se manifestar, fazer abaixo-assinados, porque leis empurradas goela abaixo, o povo não aceita mais. Isso é perda de votos, isso é descrédito para o partido que promove tal façanha ousada, intempestiva, sem consulta pública. Vamos ver então mais alguns pronunciamentos aí que aconteceram nesta noite. Estamos vendo aí imagens aí do Maurício Peixer. Que é para o agricultor rural e que está parado. Nós votamos aqui e o que foi feito? Então o que nós precisamos não é essa luta pela designação de secretaria. Também temos alguns pronunciamentos de vereadores. O Dir Nunes se pronunciou demoradamente, dando assim um histórico do que foi e da forma como a Fundação 25 de Julho enriqueceu com conhecimentos, com novas tecnologias, o agronegócio da agricultura familiar em Joinville, da diversificação de cultivos que teve. Enfim, foi assim algo inédito, foi positivo nesse sentido e foi constrangedor para todos aqueles que foram lá num alento, esperando que haveria uma prorrogação para a aprovação desta lei do Executivo, o que não aconteceu. Mas nós vamos continuar com esse tema no segundo pedaço deste programa. Aguarde aí que nós já retornamos. Nós estamos apresentando hoje comentários e preocupações sobre o destino do que restou da Fundação 25 de Julho. Isso aconteceu na Câmara de Vereadores, para quem está chegando agora, no dia 10, quarta-feira de janeiro, numa sessão extraordinária, onde o Executivo encaminhou para o Legislativo um projeto de lei que deveria ser aprovado nessa sessão extraordinária. Mas vamos ver agora o pronunciamento de um dos diretores da EASC Babitonga, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga. Ela engloba São Francisco, Garuva, Joinville, Guaramirim, enfim, são os Araquari, Barra do Sul. Então, vamos ver o que o Gilmar comentou sobre a situação. Eu queria fazer duas considerações. Não tenho dúvidas da competência do secretário Jones. Não tenho dúvida nenhuma. Conheço ele bem, sei das suas boas intenções, mas esqueceram de um detalhe muito importante. Olharam a questão puramente econômica, talvez administrativa, gerencial, mas esqueceram de um processo, que é o processo de extensão rural que se faz dentro da agricultura. O processo de extensão rural é um processo educativo. Ele chega a ser missionário, no sentido de a gente
tem que fazer um esforço muito grande, não é ofertatório, chegar lá e dizer o seguinte, olha, toma aqui dinheiro, pega para isso aqui, pega... Não é isso. Nós finalizamos agora um projeto do Banco Mundial, do chamado SC Rural, que teve apoio aqui também em Joinville, de 168 milhões de dólares, né? E não tivemos mais aqui por falta justamente dessa ação. Eu lá em Floripa, morando aqui em Joinville ainda, vinha fazer reuniões com meus colegas da fundação, e a gente viu esse processo que o James que comentou aqui, desse esvaziamento. O que falta, gente, é atitude, mas não dá para misturar o processo educativo com o processo de fiscalização. Eu sei que na parte ambiental tem muita educação, mas vocês tentem se colocar na posição dos nossos agricultores, que um dia vai alguém lá da Secretaria como é que é o nome agora? É Secretaria, a proposta é essa, Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. Num dia você vai com o mesmo crachá, mas vai fazer educação. No outro dia você vai lá para fazer a punição. São pessoas diferentes, o órgão é o mesmo. Isso na cabeça do produtor, do público-alvo da agricultura, isso é um inferno. Isso não funciona. E não adianta dizer que vai funcionar em Joinville, não funciona. A gente conhece N experiências dessas. Aquilo que o vereador Maurício coloca da secretaria, na época, a intenção de ter a secretaria acima das duas fundações era justamente para preservar o processo que cada uma tem, porque o processo é diferente. Dentro da minha ex-empresa, a Ipagre, nós temos o processo de pesquisa e o processo de extensão. Vocês não fazem ideia o samba maluco que tem esses dois processos dentro da mesma empresa. Pesquisa tem o seu método muito claro de fazer a investigação e tudo mais. E a extensão, de novo, tem o seu método próprio também de fazer a educação de adultos. Nós não fizemos educação de jovens, de crianças, que esta é uma metodologia. Quem é educador aqui sabe disso. Educação de adulto tem toda uma técnica. Isso não é coisa para se brincar. Então nós temos que ter muito cuidado com essas mexidas. Não é só o nome que vai mudar. Não é só isso. Tem muita coisa que muda nesse procedimento. Então, esta é uma das coisas que eu acredito, eu vou na linha que o Anselmo, nosso presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga, vinha colocando. Tem muito trabalho para se fazer na agricultura, né? E vamos relembrar, a gente trabalhava regionalmente aqui, a maior agricultura do Vale do Itapocu, Joinville, Barra Velha, até São João do Itaperiú, São Francisco, é Joinville. Agora, o que representa a agricultura para o município de Joinville? Quase nada. É quase nada comparado com a riqueza que é tida pelas indústrias, pelo comércio, pelo terceiro setor. É verdade. Mas ela tem um papel importantíssimo para 2.000 famílias. E nós estamos numa fase agora que é a fase da sucessão familiar. Ela já vem aí ao longo dos 10 anos, e 10 anos de uma penúria danada. Não é verdade? Tranquilo. Eu sei que o industrial quer a mão de obra do agricultor joinvilense. Meu Deus do céu, se eu posso contratar esse cara, ele vai fazer milagres dentro da minha empresa, comparado com determinadas outras pessoas. Mas nós temos uma agricultura, e essa agricultura precisa de pujança. Essa agricultura precisa de novas tecnologias. Ela precisa de inovação. O jovem, ele não quer mais trabalhar do jeito que o seu pai trabalhava. Ele não quer fazer isso mais. Isso eu vejo no estado inteiro aí. E Joinville não é diferente. Por isso que eu quero fazer essa separação de processos. Processo de educação para adultos na agricultura é uma coisa, processo de fiscalização é outra. E, infelizmente, nós não temos como dissociar isso se estiver dentro do mesmo órgão. Como falei anteriormente, Rodrigo Coelho
pediu vistas ao processo e, infelizmente, foi concedido 24 horas para que ele analisasse melhor, mais aprofundadamente, a proposta do Executivo. Infelizmente, essa prorrogação fez com que no dia seguinte houvesse uma nova extraordinária, onde se votou favorável. A maioria dos vereadores não se sensibilizou com essa situação, com o clamor dos interessados do setor rural em permanecer e revitalizar a Fundação 25 de Julho. E finalizando agora, vamos ver as palavras do secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o que ele falou a respeito. A Fundação 25 de Julho, ela passou a integrar a Secretaria de Desenvolvimento Rural no início de 2013, com a criação da SD Rural, e agora ela passa por uma questão de fundo, né, ela é extinta a estrutura administrativa e ela é incorporada à Secretaria do Meio Ambiente. Porém, a Secretaria do Meio Ambiente, ela se torna a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para ter um foco muito maior no desenvolvimento sustentável da nossa região rural. Ao invés de se desenvolver apenas a questão ambiental restritiva, fazer com que o nosso produtor rural ele venha cada vez mais a ter uma produção agrária e rural focada no desenvolvimento, no manejo da produção, no menor impacto aos nossos mananciais que precisam ser preservados, que é o Piraí, o Cubatão, os principais pontos de abastecimento de água de Joinville. Aqueles programas que a Fundação vinha desenvolvendo com os microempresários rurais, ele continua? Sim, terão continuidade e porque é muito importante, nós temos até uma associação de pequenos empresários rurais, microempresários, em Joinville com 40 e tantas pessoas, empresas, né, que representam um significado faturamento no município. Sim. Como é que a Secretaria vai olhar o SEASA? Todos os programas que estão em curso na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que estavam em curso, eles serão absorvidos pela Secretaria do Meio Ambiente e dado continuidade. Cada programa em específico vai ser trabalhado e fortalecido da melhor forma. Principalmente o SEASA, ele vai ser trabalhado uma estrutura de parceria com o Estado, que já vinha em construção na Secretaria de Desenvolvimento Rural, para ser fortalecido cada vez mais agora. É porque nós temos um problema de mobilidade. O nosso alimento principal das verdureiras vem de São Paulo e de Curitiba, do SEASA de lá. E o nosso agricultor que tem o alimento colhido de manhã e que poderia ser servido no almoço, ele não está chegando com essa pontualidade. Então, como é que vê a Prefeitura de Joinville e a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura a questão do Cinturão Verde? Vai ser mantido? Vai ser loteado? Vai ser urbanizado? Como é que vai ser? São coisas distintas. A questão da urbanização das nossas áreas rurais e áreas verdes é uma discussão, a questão do banco de alimentos do produtor rural é outra, e todas elas serão tratadas a seu tempo pela Secretaria. E como considerações finais, vocês viram aí o pronunciamento do Jonas de Medeiros. Ele realmente promete bastante, ele promete atividades, revitalização, mas tudo vai recair sobre recursos. E como nós estamos gastando muito dinheiro com a folha de pagamento, certamente não vai ter recursos para todos os projetos que a Fundação 25 de Julho já demandou. É preocupante porque a Fundação 25 de Julho, além de ter cursos de treinamento, de dar treinamento para a produção caseira, artesanal, de produtos da terra, de verduras, de frutas, né? Doces de frutas, em compotas, conservas, embutidos, né? Produtos trabalhados com a carne de suínos, de frango. Então, todo essa estrutura, ela tinha profissionais especializados em todas essas áreas e tinha também... dá para revitalizar também o setor da tilápia, da criação de tilápia, porque nós
A Fundação sempre foi uma fornecedora de alevinos, de treinamentos para a criação de novos agricultores com atividade pesqueira, de criação de peixes. E tem o SEASA, onde toda a produção agrícola de Joinville, grande parte, é concentrada nesse centro, lá na região de Pirabiraba. Vamos convidá-los para o próximo programa Ecologia em Ação, discutindo temas rurais, temas ambientais e dando espaço maior para os nossos agricultores familiares de Joinville. Até o próximo programa.